Olá, que bom encontrar você aqui. Esse é o nosso estudo de células da Igreja da Cidade. Meu nome é Keila e hoje nós vamos começar a pensar sobre essa série Oração, a chave para o avivamento. Nós estamos no ano de avivamento e esse é um ano em que nós queremos pensar com profundidade sobre oração, porque de fato é chave, é o início, é o start para termos um avivamento espiritual na nossa vida, na nossa igreja e na nossa nação. O estudo de hoje tem como título Um encontro que exige intencionalidade e constância. Oswald Chambers escreveu assim: a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Penso que essa frase poderia resumir todo esse estudo. Nosso dever, nosso chamado é para a oração. Deus, Ele quer que a gente converse com Ele, não fale apenas sobre Ele. Nessa intencionalidade, nessa busca, na conversa com Ele, isso vai nos levar para uma esfera onde nós não estamos mais apenas na razão, mas nós vamos conversar com Ele e nós vamos viver o sobrenatural. Porque quando nós falamos com Deus, nós saímos desse mundo de circunstâncias, nós saímos do natural e nós entramos naquela esfera do sobrenatural onde Ele pode fazer muitas coisas na nossa vida, inclusive agir em nós. E nesse encontro de oração nós recebemos refrigério, recebemos paz, nós reabastecemos a nossa fé, nós temos então esse cultivo de um relacionamento profundo, íntimo, sincero com o nosso Pai, com uma profunda comunhão. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre Epáfras. Lá em Colossenses 4,12 diz assim: Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes com toda a vontade de Deus. Então, Paulo fala sobre Epáfras como esse guerreiro e intercessor. E eu acredito que Deus vai trazer para o nosso coração, durante esse estudo, esse desejo de sermos guerreiros intercessores, aqueles que vão se dedicar à oração, que vão buscar a face de Deus nesse ano tão especial. Quero compartilhar com você então durante esse estudo 3 elementos que nos ajudam a sermos intencionais e constantes para uma oração eficaz. O primeiro elemento é a ousadia. Você precisa orar com ousadia. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Na versão A Mensagem diz que nós podemos entrar sem hesitação e caminhar direto para Deus. Que verdade maravilhosa! Quando Jesus veio, Ele consumou o plano na cruz e naquele momento, quando Jesus expirou e disse está consumado, o véu que havia no templo, ele se rasgou de alto a baixo. Isso significa que já não havia mais nenhuma barreira entre o homem e Deus. Através de Jesus, esse novo e vivo caminho, nós podemos entrar com ousadia diante da presença do Pai. Essa deve ser a nossa perspectiva da oração. Nós entramos na presença de Deus porque foi nos dado esse acesso através de Jesus. Então nós podemos ter a certeza de que a nossa oração sempre vai ser ouvida. Ele é o nosso Pai e Ele nos recebe. Eu me lembro sempre daquele texto quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro. E antes de qualquer coisa, Jesus ele olha para o céu e ele diz assim: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Jesus nunca ficou sem uma oração atendida e assim nós também. Deus sempre vai nos olhar como um Pai e vai nos responder. Quem sabe não é agora, quem sabe não é a resposta que nós esperávamos, mas nós podemos perseverar em oração até que Ele traga uma resposta clara para o nosso coração, que com certeza vai ser a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, com ousadia, busque ao Senhor em oração. O segundo elemento que nós precisamos é a pureza. Você precisa orar com pureza.
Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso nos remete à família, à inocência, sabe? Como crianças que se achegam ao Pai, que têm o seu Pai. E nós não podemos esquecer disso na nossa vida de oração. Oração é levar os nossos problemas para Deus. Sabe quando uma criança chega até o seu pai e leva um brinquedo que estragou? Pai, tá aqui, o que eu faço agora? Estragou. E aí o pai vem com paciência e resolve, conserta, traz a solução. Nós precisamos ir com essa pureza diante do Pai, dizendo: Pai, eu não consigo resolver tudo por mim mesmo. Eu nem quero essa autossuficiência que é tão negativa no nosso relacionamento. Pai, me ajuda, tá aqui o meu problema, tá aqui a minha situação, resolve para mim. E o Pai, ele vai ter prazer em resolver e trazer isso para a nossa vida. Então nós precisamos, na verdade, nos colocarmos como dependentes dele, sabe? Não autossuficientes, não arrogantes diante das nossas realidades, achando que a gente pode resolver tudo sozinho, mas na verdade com esse coração puro, com essa verdade de que o nosso Pai nos vê, ele está cuidando de tudo para nós. Em João 14 diz que nós podemos pedir o que nós quisermos em nome dele. Então, nós podemos nos achegar ao nosso Pai. E em terceiro lugar, o terceiro elemento que nós precisamos é a concentração. Você precisa orar com concentração. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O poder do foco é transformador. Foco nos leva para a nossa missão, nos diz exatamente o que nós vamos fazer, acerta o coração de Deus no momento da oração. E quando nós temos foco, nós conseguimos então entender aquilo que Deus tem para nós, a gente vai direto naquilo que vai ser realmente transformador na nossa vida. Sabe, às vezes nós começamos a orar e a nossa mente divaga, não é assim? A gente está orando lá, falando com Deus, de repente a gente lembra do boleto que tem que pagar, a gente lembra que a gente esqueceu de responder um WhatsApp e nós precisamos então fazer o quê? Opa, deixa eu voltar meu foco aqui para Jesus. Não cabe a Deus manter foco nos nossos pensamentos, sabe? Não é ele que tem essa responsabilidade de manter o nosso pensamento focado. Esse é um exercício nosso, é uma disciplina que nós precisamos ter. Então, quando nós vivemos essas situações, nós precisamos passar nesse teste de concentração e foco espiritual. Nós precisamos aprender a contemplar. Às vezes, o que nós precisamos é parar um pouquinho antes de começarmos a orar. Sabe? Às vezes até de modo prático colocar tudo no papel, o que está nos preocupando, respirarmos fundo e então dizermos: Pai, eu estou aqui e agora é só para Ti o meu tempo. De modo prático, encontrar um lugar tranquilo é muito importante. Eu me lembro daquele filme Quarto de Guerra, onde aquela mulher ela vai para dentro do closet dela, não é? Para ter um tempo de oração, ninguém incomodava ela lá. Minha mãe tinha uma situação muito parecida. Nós precisamos encontrar, então, nesse ano, desafie-se a encontrar um lugar na sua casa, um lugar onde você possa ficar tranquilamente a sós com o Pai. Em Mateus 6,6 diz: quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto recompensará. Não é um quarto físico, não precisa necessariamente ser o seu quarto, mas precisa ser um lugar de quietude, um lugar onde o seu foco, a sua concentração vai estar toda em Jesus. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O que nos leva a investir tempo em uma conversa? É saber que aquilo vai gerar algo. É saber que aquilo ali vai ser produtivo para a nossa vida, não é assim? Nós conversamos com alguém por muito tempo quando nós temos ali uma boa troca, quando nós sabemos que aquilo vai trazer algo novo para o nosso coração. Da mesma forma é com Deus, nós temos a certeza de quando nós passamos tempo com Ele, quando nós investimos nessa conversa, nesse relacionamento em oração, nós saímos mudados, nós saímos dali transformados, cheios de fé, cheios de direção, com coisas novas em nosso coração para enfrentarmos o nosso dia. Essa deve ser a nossa motivação e paixão pela oração. Então que você decida avançar em ousadia,
em pureza, em concentração, intencionalidade com Deus nesse ano. E que 2021 seja um ano para você experimentar de lindas experiências com Jesus através da oração. Nunca se esqueça. Oswald Chambers disse: nos dias mais difíceis, o mais fácil é encontrar Deus. Ele está bem ali, basta você orar e buscar por Ele. Queria trazer aqui para você então, para refletir, como você avalia o seu tempo de oração. Será que precisa de algum ajuste na sua rotina, nos seus hábitos, para esse tempo de oração ser ainda mais produtivo nesse ano? Faça isso, estamos no começo do ano, ainda dá tempo, ajuste para que esse tempo seja muito especial. Para orar, ore para que Deus intervenha e para que nada te impeça de provocar um rompimento na sua vida através das orações, que você tenha um novo nível de oração, de intimidade com Deus. Isso vai trazer avivamento para a sua vida e também vai trazer avivamento para a nossa igreja no coletivo. Para aplicação, faça um voto com Deus. Nesse ano de 2021, ano de avivamento, todos os dias eu vou ter um tempo com Deus de oração e de intimidade. E para indicação, queremos indicar o livro Oração, o Encontro com Deus, de Oswald Chambers. Um lindo livro, nós acabamos de ler algumas frases dele aqui, da editora Vida, e com certeza vai abençoar muito sua caminhada, sua jornada de oração com o Pai. Se você ainda não tem uma célula, você pode procurar querocélula@igrejadacidade.org.br, mande um e-mail para a gente, nós vamos falar com você e te indicar a melhor célula para você participar. Deus abençoe muito a sua vida, tenha um tempo de oração com Ele hoje, vale a pena. Eu tenho certeza que você, assim como eu, vai sair daquele tempo edificado, totalmente apaixonado pelas coisas que o Pai tem falado para nós. Deus te abençoe, até logo.